Queridos amigos, irmãos da Casa Espírita Mãos Unidas, vamos nos reunir para a nossa reflexão dessa noite. Que as bênçãos do nosso Mestre Maior estejam no coração de cada um e de todos nós. Francisco Valdomiro Lores, nosso patrono, possa nos guiar em nossas tarefas. Para a nossa reflexão dessa noite, vamos nos valer do livro do Cleto Brutis de Santo Ângelo, Em Paz com a Vida. A vida tem sido um corolário de provas e expiações. Somos tomados a todo momento por questões as quais nem sempre nós conseguimos compreender. Não sabemos perceber a origem das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E nos perguntamos onde está a justiça divina que faz com que passemos por tantas provas, por tantas dores, por tanto sofrimento. A este socorro nos vem a doutrina espírita, nos esclarecendo, nos iluminando e nos mostrando as causas das nossas dores. O motivo pelo qual passamos por essas provas, por essas expiações. Assim, vamos meditar um pouco sobre as provas. Elas são escolhas minhas? Quem as escolhe? Por que temos que passar por essas provas? Em que momento nós decidimos aceitar essas provações? A justiça divina está presente em todas elas? Ou somos nós a causa do nosso sofrimento? Em O Livro dos Espíritos, na questão 115, Allan Kardec tem oportunidade de perguntar aos espíritos se uns terão sido criados bons e outros maus. Os espíritos nos esclarecem que nem bons e nem maus, mas simples e ignorante, ou seja, com todo o processo evolutivo a ser desenvolvido pelo próprio espírito. Não é ele criado bom ou mal. Ele alcança a sua condição, conquista o bem que há de fazer para si mesmo. Já na questão 166, Allan Kardec pergunta como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se. Ao que os Espíritos nos esclarecem dizendo que sofrendo a prova de uma nova existência. Em uma nova existência está o princípio da reencarnação. Se nós, durante a vida, nós não conseguimos alcançar o nosso aperfeiçoamento como espírito, nós precisaremos retornar para novas provas, nova existência corporal no mundo material, na nossa Terra. Pergunta ainda qual o objetivo da reencarnação, agora na questão 167. Ao que os espíritos nos dizem que o objetivo da reencarnação é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde está a justiça divina? Expiação porque ainda temos as nossas falhas do passado, os nossos erros, as nossas escolhas mal feitas, as provas pelas quais nós erramos o caminho. Fizemos as nossas danações, os nossos prejuízos à economia universal e precisamos experimentar a dor que provocamos em outrem. Estas se chamam expiações. O melhoramento progressivo da humanidade nos mostra o objetivo evolutivo da reencarnação. Toda a reencarnação tem por objetivo fazer evoluir o espírito, experimentar, e as provas serão a comprovação de que estamos alcançando esse aperfeiçoamento, sem o que, onde estaria a justiça divina? A justiça está em dar a todos o princípio da equidade, a condição mesma de todos nós partirmos do mesmo objetivo, do mesmo princípio, rumo ao mesmo objetivo, ou seja, a perfeição. Estamos todos sujeitos, portanto, à lei de progresso, crescer em conhecimento, em moralidade, em ciência e virtude, até chegar à perfeição, que é o destino de todos os espíritos. Para atingir esse patamar evolutivo, cada indivíduo passará pelas diferentes experiências segundo
as necessidades de cada um. São as provas do caminho que permitem o aproveitamento e o amadurecimento do ser, que faz com que nós estejamos todos passando pelas nossas provas para continuarmos a nossa evolução. Mas de que forma são estabelecidas essas vivências? Vamos responder a essa questão de forma do passo a passo, com cada uma com perguntas que serão feitas a nós mesmos. Quem escolhe? Quem escolhe as provas pelas quais nós vamos passar? Cabe ao próprio Espírito a escolha do gênero das provas pelas quais temos que passar. Nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Criados simples e ignorantes, ou seja, sem experiência, conforme nos ensinou a questão 115 do Livro dos Espíritos, não tem conhecimento para todas as escolhas e, neste caso, será suprido pela providência divina, traçando o caminho pelo qual precisará passar. Aos poucos vai conquistando a liberdade e a condição de escolher, à medida que vai conquistando a sua capacidade de escolha, a sua inteligência, a sua razão se desenvolve. Aos poucos vai desenvolvendo, portanto, o livre-arbítrio, o direito de escolha. Na questão 262 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe aos espíritos: como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante e sem experiência, portanto, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essas escolhas? Ao que os espíritos nos esclarecem que Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. A providência provê, em todas as circunstâncias, a nossa necessidade evolutiva. Quando nós não temos condições de escolha, a própria providência provê para que nós possamos continuar o nosso processo evolutivo. Como fazemos com as nossas crianças? À medida que o nosso livre-arbítrio vai se desenvolvendo, nós vamos deixando pouco a pouco a nossa capacidade de escolher sendo desenvolvida. É então que frequentemente se extraviamos e erramos o caminho. Quando nós fazemos essa escolha? Quando ainda estamos na erraticidade, enquanto ainda não atingimos o estágio que nos possibilita não precisar mais retornar ao mundo físico, prepara-se para nós uma nova vivência na carne. É essa etapa que planeja a nossa vida futura. Na erraticidade, é esse período entre uma encarnação e outra, quando partimos para a espiritualidade e estamos nos preparando para a nova existência. A esse período, Allan Kardec chama de erraticidade. É nesse período que nós fazemos o planejamento da nossa vida futura. Quando encarnado também terá a oportunidade de fazer escolhas. A cada nova ação, a vida lhe oportunizará escolhas, as quais delinearão e desencadearão os rumos que a nossa vida tomará, o nosso processo evolutivo. Então, a princípio, na erraticidade, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, escolhendo o meio, as companhias, como nós vamos reencarnar, as condições corporais em que vamos ter que envergar a nova reencarnação, as companhias pelas quais nós formaremos os nossos grupos, a nossa família, os nossos grupos sociais. São gêneros de provas que nós temos possibilidade de escolher. Mas todas as escolhas da vida que nós vamos fazendo desde agora, desde esse instante, todas essas escolhas vão influenciar de alguma forma o nosso futuro espiritual. Portanto, as nossas escolhas são feitas em todos os momentos da vida, porque nós estamos sujeitos à lei de causas e efeitos. Tudo o que nós fazemos tem os seus reflexos, vai de alguma forma, portanto, influenciar a nossa vida futura. Portanto, vamos pensar bem nas escolhas que nós estamos fazendo agora, porque elas se refletirão nas nossas vidas futuras,
nas nossas próximas encarnações. Questão 258, Allan Kardec pergunta quando no estado de erraticidade e antes de se reencarnar o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E os espíritos nos dizem que ele próprio escolhe o gênero das provas que deve suportar. É nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Como escolhe? Como nós escolhemos as provações pelas quais vamos passar? Os espíritos superiores nos orientam nessas escolhas. Essas escolhas terão por base sempre as nossas imperfeições, aquelas qualidades que ainda precisamos desenvolver e as fraquezas, os erros que precisam ainda serem reparados. A nossa consciência como juiz serve como bússola. Ela vai nos indicar, pela nossa própria consciência, portanto, os rumos que devemos tomar para a nossa evolução. O desejo de progresso dará suporte e estruturação ao objetivo dos nossos futuros, do nosso projeto de futuro. Como que nós vamos evoluir? Então, as nossas escolhas são sempre supervisionadas por espíritos superiores. E essas escolhas têm por base as nossas imperfeições e o nosso desejo de progresso, porque nós sempre vamos desejar melhores condições para nós mesmos. Então, como nós escolhemos? Escolhemos com a ajuda dos espíritos. Nós mesmos escolhemos, quando temos condições de escolha, mas somos assessorados sempre por espíritos superiores. Na questão 266 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos podem escolher o gênero das provas que devem suportar. Segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Os espíritos nos dizem que toda não é a palavra correta, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vai acontecer no mundo, até as menores coisas. Escolheste o gênero das provas. Os detalhes são consequências da posição em que nós estamos, dos lugares, das circunstâncias nas quais estamos vivendo. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de prova. Sabe também a natureza das vicissitudes que terá que enfrentar, mas não sabe os detalhes. Existem muitas circunstâncias que vão influenciar a nossa provação na vida humana. Aquelas coisas que estão sujeitas ao livre-arbítrio de outras pessoas, por exemplo. Ao nosso próprio livre-arbítrio, nós vamos fazendo escolhas em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E essas escolhas, às vezes, influenciam de forma imprevista no plano de evolução, que não estão necessariamente nas conformidades da proposta que nós mesmos assumimos para a nossa evolução. Estamos sujeitos também ao meio, às outras pessoas, aqueles outros espíritos também têm seu processo evolutivo, também têm suas provas e expiações que precisam serem exercitadas durante essa vida. E também têm elas o seu direito ao livre-arbítrio e, portanto, vão fazer escolhas que nem sempre estão conforme às escolhas que nós fazemos para a nossa evolução. São fatores que podem influenciar. O que escolhe para as nossas evolução? Como nós escolhemos o que escolhe para as nossas provas? Escolhemos o gênero das provas, não os detalhes. Os detalhes, como dissemos, estão sujeitos às circunstâncias. Os detalhes são consequências da posição escolhida e das próprias ações do livre-arbítrio nosso e dos outros. Só os grandes acontecimentos, os decisivos para o nosso destino, estão previstos. Os outros são detalhes circunstanciais, dos quais nós nem sempre sabemos fazer a previsão correta. Na questão 162 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que dirige o espírito nas escolhas que deve suportar?
eles nos dizem que ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza das suas faltas e o faça avançar mais rapidamente. Então, o Espírito escolhe as provas que deve suportar pelas expiações, essas também vão influenciar as nossas escolhas, segundo a natureza das faltas que nós tenhamos cometido. E a lei de causa e efeito nos chamando à responsabilidade, mas sempre elas são no sentido de fazer com que nós possamos evoluir mais rapidamente. Mas por que escolhe? Por que fazemos escolha exatamente de estas provas? Quis Deus que ficássemos sujeitos à lei de progresso. A lei de progresso vai sempre influenciar as nossas escolhas e que a evolução resultasse do nosso trabalho, a questão do mérito, de merecer a evolução que estamos objetivando. Cabe-nos a responsabilidade das consequências e, assumindo a responsabilidade, nós vamos aos poucos nos corrigindo e, portanto, evoluindo. Conquistar todas as virtudes, todas as ciências, ascender a todos os degraus da hierarquia é a finalidade para a qual Deus criou todas as almas. O destino, portanto, é a perfeição, o aperfeiçoamento do espírito. Por isso nós passamos pelas provas. Na questão 781, Allan Kardec tem a oportunidade de perguntar aos espíritos: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas o de entravar algumas vezes. E mesmo esse período em que entravamos a evolução nossa, não dos outros, nós podemos influenciar a nossa evolução no sentido de estagnar a nossa evolução, mas esse próprio período de estagnação já é uma lição que está fazendo com que nós evoluamos. Nós vamos nos sentir perdidos e sentiremos a ansiedade, a necessidade de encetar novamente a nossa evolução. Tudo na providência divina colabora para a evolução dos espíritos. Tudo no universo evolui. E nós, como espírito, também estamos, portanto, em evolução. E até mesmo esse entrave no nosso processo evolutivo é também uma lição que vai ficar gravada em nossa alma, fazendo com que nós evoluamos. Quais os limites das nossas escolhas? Já deu para notar em algumas afirmativas que existem limites para as nossas escolhas. A nossa situação evolutiva, por exemplo, conforme vai desenvolvendo a razão e o livre-arbítrio, nem sempre estamos em condições, portanto, de fazer as escolhas. Estamos limitados em nossas condições evolutivas, em nossa capacidade de escolhas. A liberdade é muito escassa nos graus mais inferiores da nossa evolução. Quando ainda não temos condições de escolha, as encarnações são chamadas de encarnações compulsórias. A própria providência provê para que nós continuemos evoluindo. Não temos a capacidade de escolha, evoluímos pela circunstância, pelas formas que a providência nos propõe para irmos experimentando e, portanto, aprendendo, evoluindo. Com a evolução intelectual e moral, conquistamos a nossa maior liberdade, o nosso livre-arbítrio, a nossa condição de saber fazer escolhas. Vamos aos poucos conquistando a nossa evolução e, portanto, a liberdade de fazer as escolhas que nós queremos para a nossa evolução. Há também o limite das leis divinas. Nós estamos limitados também pelos processos evolutivos delineados pela própria providência divina. Acima de tudo estão as leis divinas. E a estas nós não temos condições, nós não poderemos jamais burlá-las ou falseá-las. Nós estamos sujeitos a elas inevitavelmente. Em nenhuma hipótese a liberdade pode se opor à lei divina. Mesmo a nossa liberdade, então,
alcança esse limite, o das leis de Deus. Limitação são as colheitas obrigatórias, a lei de causa e efeito. Desencadeadas as escolhas, os resultados não podem mais serem mudados. Quando chegamos na vida, nós temos aquelas provas que nós escolhemos e as quais nós vamos passar inevitavelmente porque elas já estão gravadas no nosso processo evolutivo. São consequência, portanto, de nós mesmos, grande parte das provas pelas quais nós precisamos passar na vida, porque escolhemos esse caminho para a nossa evolução. Porque acreditamos que esse será o processo mais eficiente para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento. Todavia, a ação no bem ou no mal pode amenizar ou postergar a colheita a que objetivamos. Nós podemos, então, influenciar a nossa evolução com as nossas escolhas da própria vida. Essas escolhas, sendo do bem, nos encaminharão para o bem. Se essas escolhas sendo erros, falhas, o mal, elas nos retardarão no nosso processo evolutivo, trazendo para nós, pela lei de causa e efeito, maiores dores, ainda mais sofrimentos. Mesmo no sofrimento, nós podemos escolher entre a resignação e a revolta. Do livro Mãos Unidas, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Número 1, teu livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora uma afirmação da tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os seus semelhantes, com cada manifestação do teu ponto de vista e em cada demonstração da tua alma, grafas com tintas perene a história da tua passagem. As impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas da tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência, através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do teu coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro da tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos.